Olá, pessoinhas do meu agrado, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Olha que perfeição do Senhor, que pôr do sol mais lindo. Quando eu vi assim, eu fiquei apaixonada, assim, eu fiquei... Só queria ficar contemplando essa beleza, lindo, né? E hoje nós estamos aonde? No sítio Azevém, onde eu vim curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Se tu não é inscrito, vem fazer parte um pouquinho de tudo com ele já. Hoje nós estamos naquela obra de idem e pregai o evangelho. Pois é, viemos evangelizar aqui no sítio, né? Então, eu vou levar vocês junto conosco para a honra e a glória do Senhor. Então, já vai ficando nesse vídeo aí, até começamos aí a evangelização, né? E logo mais à noite vai ter o culto e eu vou registrar tudo para vocês. Então fique ligado, eu já convido vocês a estar neste vídeo, que o Senhor se faça presente no teu lar, no teu trabalho, na tua família, por onde você passar, o Senhor é contigo em nome de Jesus. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be. When you came over. Cuida pra dentro, bora embora. Vamos para a melhor parte agora. Rapaz, que benção. É o que, irmã Lúcia? Vamos embora. Essa missionária ela é uma benção, tá vendo, gente? Todo mundo voltando do idem. Vamos ali, só botar aquela casa ali. Agora eu não tô conseguindo falar com ninguém lá da rua. A gente vai agora visitar ali, ó. Que daqui a pouco vai ter culto aqui abençoado. A mãe Neide aqui já tá nos cortes do pão. A gente já acabou de encher o busto, não foi, irmã? Mãe Neide. A outra benção ali, ó, benção, vira aqui, benção. Essa aqui é a nossa chefe, que preparou, vira aqui, irmã benção, cadê a benção? Ela não quer aparecer, a outra ali, ó. Ela tá lavando os pratos, já comeu. Agora vamos para outra parte aqui, ó, pra depois ver a outra parte, que a gente vai se alimentar espiritualmente daqui a pouco, que vai ser o culto. E a outra benção já tá ali, preparando tudo pra nós. Vamos bora cortar pãozinho. I was on its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity, of coming over and letting go of it all. Please move close to me. seguiam.
a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu,
circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para que Deus age em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, soberano e amado Pai, obrigado a Deus por mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor Deus, para aprender mais de Ti, Senhor Deus, para doutrinar a Tua palavra, Senhor Deus. Que a palavra, Senhor Deus, que será, Deus, amplificada, Senhor Deus, neste culto, Senhor Deus, que estamos realizando, Deus, que a gente, Deus, venha melhorar a cada dia, que a gente venha sentir a presença do Senhor neste lugar, Deus, com a palavra assim transmitida, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Querendo ou não, é importante, porque fala a respeito da citação de Paulo. Paulo, ele fez a escrita no livro de Colossenses para a cidade de Colossos. E eu acho interessante como Paulo, ele exemplificou para aqueles que receberam a palavra através dele. E como título, na minha versão, diz Instruções para um Viver Santo. Há pessoas que dizem que ser santo é ser perfeito. Ser santo não tem como conseguir atingir esse nível, porque, eu não sou perfeito, então eu não sou santo. Mas a gente sabe que santidade não é perfeição, porque perfeito só foi eu, foi Jesus Cristo. Mas Deus sabe o nosso agir. E santidade, ser santo, é justamente ser separado. É você se abster, é você contrariar a carne. Então a gente vai fazer uma análise, cada versículo eu vou citando e vou amplificando mais a mensagem. Como iniciado, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É interessante como Paulo, ele exalta a parte de buscar, ter o pensamento lá no alto. Se você analisar no versículo 1, parte B, que a gente acabou de ler, ele cita isso, e no versículo 2, parte A, ele ainda exalta mais. Procurem as coisas que são do alto e não terrenas. Porque Paulo, ele fala justamente essa parte de buscar a coisa lá no alto, buscar o que está no alto e não o terreno. Porque tudo que é terreno passa. E todos vamos ter o mesmo destino, chamado morte. Quando morrermos, não vamos levar casa, não vamos levar moto, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar pertence, vaidade, tudo vai passar. Mas as coisas no alto permanecem e são eternas. Então por isso que Paulo, ele fala, busquem as coisas que são no alto, pensai no alto, porque você ainda tem uma oportunidade de estar com ele lá no céu, de estar no esplendor, de estar na glória, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá doença, onde não haverá morte, haverá a vida eterna. E veremos o esplendor que Deus proporcionará lá no céu. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando a pessoa é verdadeiramente cristão de verdade, quando a pessoa se declara, eu sou cristão. Ser crente, todo mundo é praticamente. Eu dizer, eu acredito em Deus, creio em acreditar em algo ou alguma coisa, quer seja evangélico, quer seja católico, ortodoxo, independente. Crer é algo e ser cristão é outro. Cristão é você viver aquilo, é você buscar de tal forma a essência de Jesus. E não só isso, como foi feito hoje à tarde, evangelizaram nas casas. Isso foi uma ação de cristão, porque está transmitindo a palavra de Deus. Que recebeu ou não, vai da parte do Senhor, e que Deus age sobre a vida daqueles que receberam as mensagens, mas fizemos a nossa parte de espalhar a palavra, espalhar o evangelho, que Jesus Cristo disse, sede santos, pois também eu sou santo, e espalhar o evangelho a toda criatura. Paulo foi um exemplo. Paulo, ele teve a sua reviravolta, vamos dizer assim. Ele foi o Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, mas se tornou o Paulo quando teve a mudança de vida e se tornou perseguidor daqueles que ele perseguia. Então ele se tornou um cristão. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então é importante essa exaltação que Paulo dá. Serão manifestados em glória. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que é terreno, tudo que é carnal, não edifica. Por isso que Paulo exalta,
exalta essa parte de deixa as coisas terrenas. E ele cita algumas: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, e por aí vai, inúmeras coisas terrenas. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Porque aquele que comete tal erro, ele sabe que está cometendo esse erro e não busca melhorar. Você que é cristão, você comete tal erro no qual você repete e diz: é besteira, é um pecado pequeno, que a gente sabe que pecado pequeno não existe. Então, se você é um cristão, se você diz ser um cristão de verdade, eu acredito que se você comete esse pecado e você não tem uma visão de aí, eu estou cometendo esse erro, estou errando, a primeira atitude que o cristão faz quando comete o erro é: perdoe-me, que eu busque melhorar, que eu busque evoluir, que eu busque progredir para contigo. Então, versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Verso 8. Mas agora abandone todas estas coisas. E ele cita novamente: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. E é uma das ações que, infelizmente, acontece de você ser um cristão, você falar algo que, é prejudicial e não traz a edificação. Mas você que é cristão, se arrependa de seus erros. Busque andar com Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Você está vivo hoje, você está aqui hoje. Pensa na semana que durou, de domingo até hoje. Você está vivo porque Deus proporcionou vida, proporcionou o ar para respirarmos. E se você está vivo hoje, Deus tem algo com você. Deus tem algo para agir para com você. Então, independente se vai demorar no seu tempo, se vai demorar, alguns são mais rápidos, mas Deus ainda tem um agir. Você está vivo é porque você tem um propósito. Se você vive é porque tem um motivo. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele não deu sua vida à toa. Que a gente não venha tornar isso insignificante. Jesus deu sua vida. Que a gente venha a buscar. Que a gente venha a melhorar a cada dia. Amém. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se despire. Você que está aqui hoje, realmente se despiu do pecado? Ou seja, jogou fora, retirou tal atitude, tal prática, tal falar, tal maneira de se expressar? Será que você realmente, quando é visto na rua, você é julgado da forma: esse menino é cristão, essa menina é cristã, ela tem uma essência, ela tem uma maneira de falar adequada, ela imita o andar de Jesus Cristo. Se você quer realmente buscar, seja cristão. É citado que, se permanecermos nele, devemos andar como Jesus Cristo andou. Então, que a gente venha até a essência de sermos cristãos. Versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Deus está agindo em nossas vidas. Que a gente venha a melhorar. Você está aqui, você tem um motivo. Você veio buscar, você poderia estar em outro momento, você poderia estar em outra ocasião, você poderia estar em casa sem fazer absolutamente nada. Mas você veio aqui para buscar a palavra de Deus. Você veio buscar a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Aleluia. E para falar, versículo 12 e 13, a gente não leu, mas eu quero exaltar também, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E é algo que ele cita também que é muito importante: elementos de um cristão: a humildade, a bondade e o principal deles, o elo perfeito chamado amor. Será que a gente tem amor de verdade? E quando cita o perdão, perdoe. Eita, como será que em algum momento a gente pensou, viu uma tal pessoa cometendo um erro, a gente disse: eita, eu queria que ele se ferrasse mais ainda, eu queria que ele se complicasse mais. Será que isso é uma ação de verdade de um cristão? Será que o cristão de verdade, ao invés de amplificar o erro, ele faria tal ação como orar para que a pessoa mudasse de vida e que a pessoa
se revestisse, se tornasse uma nova criatura? Será que essa é a ação do cristão de verdade? Fica a refletir. E o versículo 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Tenha amor quando for falar de Deus. Não pressione de uma maneira que a pessoa fica aprisionada de ser forçada a servir algo ou servir alguém. Tenha amor. Diga a verdade sobre Jesus Cristo. Diga a essência, a perfeição que Jesus Cristo ele tem. E Deus vai agir nessa vida dessa pessoa. E Deus vê o seu conhecimento, Deus vê a sua prática. E você está realmente querendo que a pessoa melhore de uma forma positiva. Amar os nossos inimigos. Jesus Cristo citou isso. Então, que a gente venha a pensar, a refletir. Será que realmente eu estou sendo cristão? Fica a refletir e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvamos a Deus, porque são momentos como esse, eu não tenho dúvidas que alegra o coração do nosso Senhor. Aqui foi colocado, logo na oração inicial, mostra claramente a desenvoltura da mocidade. Isso nos traz assim uma alegria profunda. Isso é fruto de um trabalho sério e que nos dias atuais tem sido raro. Eu falo isso pelas experiências já passadas e contatos que pessoas às vezes têm comigo e entram nesse mérito sobre essa questão. E vi jovens determinados louvando ao Senhor. O grupo de louvor da mocidade, na coordenação de Nilo, eu fico assim feliz, o Nilo com esse jeitão dele, e vai conquistando o grupo, e nós só temos que dizer obrigado, Senhor. Também não poderia deixar de fazer referência no momento aqui da devocional, Isaías 53, que deixa de uma maneira muito clara o sacrifício do nosso Senhor. Foi pela humanidade e tomou o meu e o seu lugar. Nós louvamos a Deus pela mensagem que foi colocada alguns segundos atrás, de uma maneira clara, e nós só temos que dizer obrigado, Senhor, porque é fruto de uma determinação que ocorre através da palavra, do ensinamento. Então é muito bom. Eu acredito que Robson está ali, o pai está no Senhor, e isso fala ao coração de todos nós. Então a importância dessa vontade de buscar ao Senhor de todo o coração. Então nós vemos que Isaías 53, Colossenses, ele coloca de uma maneira bem objetiva qual deve ser o comportamento do cristão, da pessoa que passou a conhecer a palavra. Por isso que Paulo ele colocou de uma maneira também bem objetiva. Ele disse que sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele chama a responsabilidade para ele, porque ele sabia que um dia ele tinha essa consciência que milhares de pessoas iriam ser atingidas através da palavra contida na Bíblia Sagrada. Portanto, nós só temos que nos regozijarmos no Senhor. Orlando e Elielma, a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus, pela abertura desse espaço. Já não é a primeira vez, este lugar foi, tem sido e será consagrado ao Senhor, independente daquilo que tem sido vivenciado através dos momentos assim difíceis, mas Deus está no controle, não somente no controle, está no comando. E as irmãs aí, que aqui o José tomou cuidado, né, José? Botou em prática aí a mais experiente, não é verdade? E elas estão sorrindo ali, não, ficam felizes. Vamos nos colocar em pé, meus amados, em nome de Jesus. Eliel, faz favor. Você, Orlando, vamos fazer o seguinte, a família, né? Composta aí de 4 pessoas, vem para cá. Vamos lá. Nós vamos estar apresentando a vida de um senhor. Conhecido o nome dele é Jeová.
Não é aquele que está lá no trono, mas é o Jeová que está aqui nessa comunidade. E ele está vivendo um quadro que não é um quadro fácil, mas Deus tem o poder de mudar as circunstâncias. Eu não sei como você chegou a este lugar. De que forma está a sua vida? Como está sendo o seu dia a dia? As horas que você tem passado no seu dia a dia. Mas eu quero dizer uma coisa. Ficou bem claro que uma atitude que o homem deve ter, que é entregar a sua vida a Cristo Jesus. Nós usamos a expressão, né? O Senhor, certamente, ele deixou de uma maneira muito clara. Lá em Mateus 11, no versículo 28, diz a palavra de uma maneira muito clara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele diz, eu vos aliviarei. É interessante que esse vos aliviarei é porque tem toda uma caminhada, todo um processo. Depois de uma decisão, aceitando Jesus como Senhor e único Salvador. Nós vimos jovens louvando a Deus, cantando, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Jovens aqui falando sobre a mensagem, sobre a palavra contida na Bíblia Sagrada de uma maneira clara. São jovens que tiveram um encontro com Cristo Jesus. E você tem a oportunidade nesta noite de passar a viver uma experiência de uma relação linda com o Senhor. Você vai ver que a sua vida vai tomar um outro rumo, um outro sentido e vai melhorar. Pastor, não vai haver problemas? Não estou dizendo isso. Problemas ocorrerão, mas a solução virá porque você estará com Cristo. Amém. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, disse ele, eu venci o mundo. Tem alguém nesta noite, aqui neste lugar, que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, tomar uma decisão em público, como aqui estamos, e dizer, a partir de hoje, eu vou viver para Cristo, através de Cristo, e para a glória do nome dele. Alguém se decidindo, vindo para o Senhor, nós vamos orar por você. Alguém, que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Vamos orar por Jeová. Então eu vou convidar a liderança, missionárias, diaconisas, por favor, diácono. Nós vamos fazer primeiro uma oração pela vida de Jeová e depois vamos fazer uma oração por este lugar, abençoando cada vida nesta comunidade. Como foi dito, houve visita, orações foram feitas nos lares. Mais uma vez somos gratos pela recepção, os lares que foram assim adentrados, as orações que foram assim ministradas pela liderança aí de Diácono José, né? Jovem, é isso? Mais ou menos. Está no rol do mais experiente. Oh, glória. Vamos lá, vamos orar, irmãos. Amado Deus e soberano Pai, nós bendizemos o nome do Senhor neste santo lugar. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Te louvamos, Deus amado, por cada vida que chegou na tarde deste dia, neste lugar. Os lares, Deus amado, que foram alcançados. As vidas, Deus amado, que ouviram mais uma vez a voz do Teu Santo Espírito. Eu creio, Deus amado, que o Senhor trabalhou, tem trabalhado e trabalharás em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor, purificando cada mente com a Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, os irmãos que moveram os seus lábios, dizendo que Jesus Cristo é o único caminho e é a única esperança. Nós bendizemos o nome do Senhor, Deus amado, pelos momentos de adoração neste lugar.
pelos louvores entoados, cantados, foram para a glória do teu nome, pelas palavras que foram ministradas, Deus amado, e acreditamos que de uma maneira clara e objetiva, penetrou no interior de cada vida, realizando o querer e a vontade do Senhor. E a tua palavra jamais tornará vazia, porque é a palavra do Senhor. E ela, Deus amado, acontecerá através dela os seus efeitos. E nesta hora, Deus, na autoridade do nome de Cristo Jesus, nós apresentamos e entregamos nas mãos do Senhor a vida do Senhor Jeová. Ó Deus, não sabemos de detalhes do que está a se passar, mas o Senhor está no controle da vida, porque é o Senhor que deu, Deus amado, e tem dado as condições daquele homem estar respirando. Independente, Deus amado, do momento atual, Tu és o Jeová Jirê, aquele que proverá. Tu és o Jeová Rafá, aquele que sara e cura. Nós te louvamos porque acreditamos, Deus amado, que operando o Senhor ninguém impedirá. Que todo empecilho, que todo impedimento caiam por terra em nome de Jesus, e que os cuidados, Deus amado, ocorram. O Senhor é aquele que levanta, Deus amado, a equipe médica. O Senhor é aquele que trabalha na vida do homem, o preparando para que possa atender outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas realize, Deus amado, algo tremendo e glorioso. Ó Deus, que é a transformação dessa vida, para a glória do Teu nome. A Ti oramos em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Agora, quero chamar a missionária Aparecida, ela vai estar orando, e nós, a missionária e os diáconos, abençoem este lugar. Amém? E abençoe essas vidas em nome de Jesus. Vamos continuar. Querido Deus, Aleluia. louvado seja o Teu nome. Aqui está uma família, meu Senhor Jesus. Uma família, meu Senhor, que tem abençoado. Uma família, meu Senhor, que colocaste aqui com um propósito. Aleluia. Não só de abençoar materialmente, mas também abençoar espiritualmente essas vidas que vivem aqui ao redor, meu Senhor. Porque Tu é Deus, Senhor Deus, que quando faz algo, Senhor, Tu faz por completo. Continua abençoando, Senhor, essas pessoas que trabalham nesta fábrica. Que eles possam entender que existe um Deus glorioso, existe um Deus maravilhoso, existe um Deus que abriu as portas para eles estarem aqui, meu Senhor. Continua operando milagre na vida do nosso irmão Rolando, na vida da nossa irmã Elielma, dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa completar a obra para a glória do Teu nome. E abençoe, Deus amado, a cada família que vive ao redor desta fábrica, Deus. Que o Senhor possa derramar da Sua graça e do Seu poder sobre estas vidas. Que essas vidas um dia possam abrir os seus corações, porque sabe que existe um Deus lá no céu que tem abençoado este lugar, tem multiplicado o seu pão de cada dia de cada um que trabalha aqui para a glória do Teu nome. Que eles possam entender que um dia Jesus está voltando e que precisa abrir os seus corações para chegar ao céu, Senhor Deus. Por isso nós Te agradecemos e continua abençoando este lugar, abençoando, Senhor, essas famílias que vivem aqui ao redor desta fábrica, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé. Fôlego